acabou, está consumado, está feito. São obras mortas. Elas não têm mais vida. E em Cristo, essas obras mortas não ressuscitam, a menos que você queira zumbificá-las na sua existência pela recorrência de arrependimentos patológicos. Porque pela fé, assim como Cristo morreu uma única vez pelos pecados, eu me arrependo uma única vez dos meus pecados e levanto a cabeça e sigo em frente pela fé. Ele diz, deixemos isso para trás, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, que é outra coisa infantil, é ficar fazendo apologia da fé em Deus, tentando provar que Deus existe, ou repetindo sobre a necessidade de se ter fé em Deus. Ora, meu Deus, faz muitos anos que eu não penso em ter fé em Deus. Muitos anos. Porque se Deus não souber quem eu sou para Ele, e se eu ficar e precisar ficar lembrando a Deus acerca de mim e da minha fé para Ele, esse Deus não serve para ser Deus e nem é Deus. Porque quando eu digo para minha mulher que eu a amo, eu digo por um acarinhamento, mas ela sabe. Quando ela faz a mesma coisa por mim, é por carinho. Mas eu sei. Assim também com relação aos meus filhos e aos meus netos. Quando eu olho para eles com certezas, com esperança, com convicção, de saber quem eles são, e que todos me amam, e de fato eu sei que me amam, e eles todos sabem que eu os amo, é porque existe, da minha parte, maturidade na qual eles creem, e estabilidade na qual eles confiam, e da minha parte para com eles a mesma coisa. De modo que esse não é um assunto recorrente. Eu não tenho que reuni-los de vez em quando, nem de mês em mês, nem uma vez no ano, para repetir solenemente tudo outra vez. Entre nós isso está posto. E não há necessidade de que se faça esse tipo de repetição e ensinar de novo a fé em Deus, é apologia, e tentar apresentar razões para crer. Chega um ponto na vida de quem já andou um tempo que essa é uma realidade que já tem que estar tratada, absorvida, introjetada, instilada, enraizada, frutuosamente demonstrada na minha vida, na minha existência, por tudo que eu sou. Eu não preciso falar a respeito, nem discutir a respeito, nem ficar provando para os outros o que eu creio. Meu Deus, as minhas obras, os meus frutos, a minha persistência, a minha perseverança, a minha resiliência, a minha convicção dão testemunho da minha fé em Deus. E Deus sabe. Isso deixou de ser um assunto para mim há décadas e décadas atrás. E entre mim e ele, esse assunto nem existe. Ele sabe de mim e eu sei dele. E pronto. Como perguntaram certa vez a Jung, um pouco antes de ele vir a envelhecer para a morte, numa entrevista que você acha aí em algum lugar na internet, perguntaram se ele cria em Deus. E ele disse, não, isso foi há muito tempo atrás. Hoje em dia eu não creio em Deus. Como? Perguntaram a ele. Ele disse, não, eu sei Deus. Agora eu sei Deus.
É como Paulo diz aos romanos: sabemos, sabemos. E ele repete isso aos coríntios: sabemos, sabemos, sabemos. Há certas coisas que depois de um tempo, quando nós não somos nem endurecidos de coração, nem tampouco tardos, retardados, mas o coração anda num compasso razoável da fé que discerne não somente o bem, mas também o mal, chega a um ponto que é claro que eu creio, mas o meu crer se transforma num saber quieto, silencioso, profundo e definitivo. Sabemos quando não está doendo, sabemos também quando está doendo, sabemos quando está tudo ótimo, sabemos quando aparentemente está tudo difícil, ruim, sabemos quando saber é fácil, sabemos quando o crer é quase impossível, porém sabemos. Por exemplo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos em quem temos crido. Sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus. Sabemos. Nós sabemos. Há certas coisas que já não são mais objeto de instrução. Nós já temos aquilo como carnegão, como âmago da alma. Como mais adiante aqui se vai chamar de âncora da alma. Âncora da alma, sabemos. E ainda, é bom deixarmos de lado também o ensino de batismos. Batizar para quê? E naqueles dias tinha gente como lá em Corinto, tinha aqueles que estavam até se batizando por causa dos mortos. E eram batismos por várias razões diferentes. E era uma banalização do batismo. Era uma ressignificação e uma reatribuição e uma renomeação de batismos para todos os lados. Era um vício que vai se transformando numa doença religiosa batismal, como qualquer outra doença. Quase um toque batismal. Eu conheço pessoas que já se batizaram dezenas de vezes. Você chega ao ponto de chegar em Israel com certas pessoas às margens do Rio Jordão, e a maioria das pessoas já foi batizada uma vez, duas vezes, três vezes. Tem gente que toda vez que muda de congregação se batiza de novo, ou de acordo com a forma de batismo se batiza outra vez, ou de acordo com o pastor se batiza outra vez, que é uma revalidação daquele pastor. E lá em Israel é o Jordão. Tem gente que chega e diz: eu já me batizei 5 vezes, mas eu sonhei que eu ia ser batizado no Jordão. E o pior são aqueles que já foram a Israel 10 vezes e voltam ali no Jordão e dizem: eu quero ser batizado de novo, só porque é com o Senhor agora que eu estou aqui. É muito batismo. Já não faz mais nenhum sentido. É a religião da banalidade. E a religião já é uma banalidade quando o batismo significa uma validação religiosa. Isso já é algo absolutamente tolo. Para um homem como eu é patético, porque eu não sou disso. Eu, por exemplo, me batizei sozinho. Quando eu era criança, eu fui batizado na Igreja Católica, pelo meu pai e pela família dele. Logo depois eu fui batizado na Igreja Presbiteriana Central de Manaus, pela minha mãe e minha avó. E aí eu cresci, indo, não indo, mas quando meu pai se converteu, eu fiquei um pouquinho mais assíduo, aos 13 anos de idade, na Igreja Presbiteriana Betânia. E eu vi meu pai ser batizado, mas eu resisti à tentação de me batizar com ele outra vez. Aí, quando ele fez profissão de fé, eu achei que eu deveria fazer com ele em solidariedade
aos 13 anos, fui lá e fiz. Mas quando eu me converti mesmo com aquilo que eu já entendia como sendo a minha adulteza, embora houvesse uma quantidade enorme de camadas de maturidade que viriam a ser acrescentadas à minha existência, como foram até o dia de hoje, mas eu, no dia da minha conversão, no dia seguinte, à noite, eu tomei aquela decisão. De madrugada, ela se aprofundou em mim. E quando eu acordei ao meio-dia, eu acordei já sabendo o que tinha sido feito comigo. Como aconteceu lá com Eliseu, que disse: eu já sei o que tu me fizeste. Deixa eu ir me despedir da minha casa, eu estou voltando, porque eu sei o que aconteceu. Eu acordei sabendo o que tinha acontecido, sabendo que não tinha mais volta. Fui fazer a minha corrida diária, e no tempo eu treinava muito por causa do jiu-jitsu, eu estava sempre em forma, e aí eu fui correr na floresta. E lá pelas tantas 4, 5 quilômetros dentro da trilha, eu encontrei aquele igarapé lindo, 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 maravilhoso, amplo, com aquelas águas tingidas de folha que vêm serpenteando pela floresta e chegam até você como se fosse um chá. Aí eu entrei naquela água gelada, fresca, da mata, olhei para o céu cheio de buritizeiros em cima da minha cabeça e falei: Jesus, eu sou teu. E me joguei de costas para trás, em nome do Pai. Abri os olhos e vi os buritizeiros. Voltei, me coloquei de novo em pé e disse: em nome do Filho. E me joguei para trás e olhei de novo o céu azul e as folhas dos buritizais, e aí me pus em pé outra vez e disse: em nome do Espírito Santo. Fui para trás. A mesma coisa. Me levantei dali numa alegria indizível, louca, tomado por um gozo imenso, e corri pela floresta, corri, cheio de algo que alimentaria a minha força de viver e de existir até o dia de hoje. Mas nunca mais fui batizado, nem no Jordão, depois de ir dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Não tem ninguém que diga: eu batizei o Caio no Rio Jordão, porque para mim eu já tinha sido batizado naquele igarapé. Chega! Foi o bastante. Não é aquele ato que renova nada em mim. É o espírito daquela consciência e de outras apropriações mais maduras que são renovados em mim todo dia. Isso quebra a espinhela da força da religião na gente, especialmente no coração daqueles que entram nesses estados de repetição. Deixemos de lado todas essas coisas, bem como o ensino de batismos e da imposição das mãos, que em alguns grupos é algo que não se para de falar, nem de repetir, nem de ensinar, e de inventar ensinos a respeito do significado da imposição das mãos, ou da ressurreição dos mortos. Até a ressurreição dos mortos pode se transformar num retardamento de progresso, quando aquela é apenas uma recorrência e uma repetição que não gera aplicações,
que não gera fatores de propulsão, como Paulo diz, não produz o conhecimento do poder da ressurreição. Ao invés disso, passa a ser apenas a repetição de uma suposta doutrina que fala dos fatos e das ocorrências e gera dali uma doutrinação frequentemente parca, pobre e tola, sem as verdadeiras implicações do significado de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso tem significado de natureza existencial, que transformam a minha vida, que me enchem de força e de poder para viver. Bem como ele diz, o juízo eterno é um outro tema, é uma escatologia, que aí implica inferno, quem vai para o inferno, quem não vai para o inferno. E todas essas coisas que foram crescendo no curso dos milênios, desses 2 milênios, e nos dias de hoje tem uma quantidade enorme de perda de tempo total sobre céu, inferno, juízo, tudo isso. O escritor de Hebreus diz, isso pode paralisar o seu progresso e você não ir mais a lugar nenhum. Como você vê, eu teria que falar ainda aqui hoje, conforme a minha própria deliberação, nos versos 11 e 12, depois nos versos 19 e 20, mas o tempo não vai permitir. E eu vou continuar falando a respeito disso no dia de amanhã. Mas você me entendeu? Como mesmo, supostamente, as tematizações mais interessantes para quem está chegando na jornada podem se transformar em retardamentos eternos na existência terrena dos indivíduos que estão aqui para prosseguir, para crescer. Porque há um exercício novo de faculdade, como diz o verso 14. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, verso 14 do capítulo 5, pela prática, que foi a ênfase que eu dei anteontem, sexta, terça e ontem, eu dei ênfase no pela prática, como todas essas coisas só se desenvolvem em nós pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quem chega nesse ponto começa a andar com as próprias pernas. Por isso, não é mais necessário que se repita os princípios elementares da doutrina de Cristo, a saber, arrependimentos e arrependimentos, e obras mortas e repetição de arrependimentos. A fé em Deus, a apologia, e a lembrança de Deus de que eu creio nele, e a minha lembrança a mim mesmo de que eu creio em Deus. Isso tudo, meu Deus, tem que ter um fim, porque tenha uma ligação que não precise mais de explicação entre mim e Deus. Essa é a fé que botou âncora no trono de Deus na eternidade e se pacificou. Também o ensino de batismo e de supostas necessidades batismais como se fossem remédios novos e atualizados para uma doença antiga. Não. Já acabou. O único batismo que importa é aquele que aconteceu em mim, em Cristo. Eu fui batizado uma vez para sempre em Cristo Jesus. Morri com ele, fui sepultado com ele, ressuscitei com ele. E esse é o único batismo que vale e que importa. O resto é superstição religiosa. A mesma coisa se deve dizer do próprio ensino da ressurreição, quando ele se transforma numa
recorrência tosca de repetição de fatos, de memorização de ocorrências que não carregam nunca uma implicação. São a ressurreição que não se transformam em fatores transformadores, em aplicativos que de fato catapultam a vida para uma outra dimensão de entendimento e de paz e do juízo eterno. Eu já passei da morte para a vida. Esse não é um assunto, não há uma cronologia, não há uma arquitetura, não há. Já passou, o juízo eterno aconteceu na cruz. Na cruz, o mundo acabou. O diabo foi julgado, a morte foi vencida. Quando Jesus não teme a morte e se entrega. A ressurreição é o selo validatório eterno dessa paz que eu posso ter, dessa solução final desse juízo que acabou. Porque eu já passei da morte para a vida. Aquele que crê em mim, Jesus diz, não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. E aí ele diz, isso nós faremos se Deus permitir. Vamos deixar isso de lado e prosseguir para coisas melhores, superiores e que tenham a ver com a não imbecilização repetitiva das nossas mentes recorrentes. É a quebra do paradigma de Sísifo, que passa todo dia fazendo a mesma tarefa, rolando aquela pedra até o alto, para que no dia seguinte ela tenha descido e ele vá buscá-la para fazer a jornada toda outra vez. Tem gente que é discípula de Sísifo, embora eles digam que são cristãos, mas não há nada que evolua no mundo deles, é todo dia a mesma coisa. É o mundo de Sísifo, é o mito de Sísifo, e é uma vida de Sísifo. É uma vida no Hades, é um mito de um personagem do inferno, que todo dia faz a mesma coisa. É um inferno viver assim. E o Evangelho vem para quebrar o paradigma dessas repetições. Está feito, está consumado. Jesus, eu te imploro que essa palavra esteja sendo compreendida pelos que vêm andando esses dias nessa jornada não programada, não planejada, não elaborada nem meia hora antes, que acontece por pura espontaneidade. Eu te peço que cada um acolha por absoluta espontaneidade e que guarde definitivamente o coração. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém e amém.